Então, pessoal da UEM, hoje em Biologia nós vamos usar o livro didático nas páginas 14 e 18 e o livro de atividades nas páginas 13 e 14 até o exercício 22, tá? Bom, na página 14 começa aqui falando sobre o ciclo celular, tá? Então, a gente vai começar a ver como acontece a divisão celular, tá certo? Então, aqui diz que o ciclo celular, o ciclo da vida celular depende de diversos processos que ocorrem no núcleo e no citoplasma da célula, tá? Então, aqui tá falando para nós que a divisão celular, ela vai acontecer em todas as partes da célula, tá certo? Muitas células apresentam um ciclo curto, conseguem fazer sua divisão muito rápida, como as hemácias, né? As células de crescimento das raízes dos caules das plantas. E outras têm um ciclo médio, né? Como os osteócitos, que são as ósseas, e os musculares não estriados, tá? Existe ainda aquelas com um ciclo longo que praticamente não se renovam. Nesse caso, incluem-se os neurônios e os músculos estriados esqueléticos. Então, a gente tem células que têm um ciclo de vida curto, que vão morrer e se renovar rápido. Nós temos umas que têm um ciclo de vida médio, que vão morrer e vão se renovar com mais demora, com mais dificuldade, e as que praticamente não se renovam, tá? Depois, aqui na página 15, tá falando para nós que o ciclo, então, é um conjunto de processos que acontecem na vida celular, tá? Então, esse ciclo, ele vai acontecer a partir de várias etapas, tá? E a principal dela é a formação de duas células filhas a partir de uma célula mãe, né? A partir da divisão. E aí, aqui para nós, fala assim, ó, que a frequência da divisão celular, ela varia de acordo com o tipo de célula, o seu ciclo, tá? Então, dependendo da célula, essas etapas, elas vão ser mais longas ou mais curtas, tá? E essas etapas, então, envolvem a interfase e a divisão celular, que é a mitose e a citocinese, tá? Aqui, essa parte é a divisão celular em si, e aqui a interfase é o processo que prepara a célula para a divisão celular, tá? Eu sempre digo que a interfase é assim, ó, quando a gente vai fazer uma festa, tá? Uma festa de aniversário, tem todos os preparativos, tem o aluguel do salão, encomenda de salgadinho, bolo, bebida, decoração, fotógrafo e tudo mais. Tem aquela preparação pro grande dia da festa, né? A interfase é a preparação da célula para a grande festa, que seria a divisão celular, tá bem? Então, hoje a gente vai ver o que é essa interfase. Então, a interfase, ela é o maior tempo de vida das células. Então, as células, elas, por mais que elas se renovem rapidamente, o maior período de tempo em que elas ficam é na interfase, tá? Então, o que acontece, tá? Nessa interfase? O DNA, ele está em intensa atividade, coordenando a produção de proteínas e metabolismo celular. Então, esse período aqui da interfase é aquele período que a gente tem a duplicação do DNA, que a gente tem a formação do RNA, a formação de aminoácidos, proteínas e tudo mais que a gente viu anteriormente, tá? Então, diz aqui, ó, nessa etapa do ciclo celular também ocorre a preparação da célula para divisão, importante para o desenvolvimento dos organismos. Então, todas as preparações para o grande evento, que é a divisão celular, vão acontecer nesse período de interfase, tá? Então, a interfase corresponde a um período entre duas divisões celulares consecutivas e pode ser dividida nos seguintes períodos, tá? Então, a interfase acontece entre as divisões celulares, como a gente já falou, que é a preparação para a divisão. Tem a interfase, tem uma divisão celular. Depois tem outra interface, outra divisão celular e assim, né, sucessivamente.
Essa interfase, ela vai ter alguns períodos, tá? Aqui a gente tem uma imagenzinha. Então, o que são esses períodos? A gente tem o período G1, tá? Aí diz aqui que o G, do inglês gap, que é o intervalo, tá? Então, o G1, o que acontece nesse G1, tá? O crescimento das células e a preparação para divisão celular, tá? A duração é variável, vai depender do tipo de célula e é onde ocorre a síntese da proteína, tá? Então, quando ocorre lá a formação proteica das células do indivíduo. Depois, a gente tem o período S, que S é igual a síntese, tá? Que aí ocorre o quê? O momento onde tem a replicação do DNA, então, onde a gente tem a formação lá do xerox do DNA, onde ele é replicado, onde ele tem a sua cópia feita, tá? Ó, ao final desse período, a célula apresenta o dobro de DNA e os centríolos duplicados, tá? Então, aqui, ó, nesse período S, é onde a gente tem a formação da cópia do DNA. Então, a célula que antes tinha um DNA só, vai ter 2 para poder fazer a sua divisão, tá bem? Com isso, a célula tem um DNA duplicado para passar para as suas células filhas. Depois, período G2 é o tempo que antecede, que vem antes da divisão celular, onde a cromatina está duplicada e ocorrem os preparativos finais para a divisão. Então, é onde tudo vai se organizar para acontecer a divisão celular, tá? Ó, esse período apresenta um tempo adicional para a síntese da proteica e o crescimento celular. Então, aqui, ó, tá mostrando para nós o começo da interface. Aí a gente tem esse período G1, que é a síntese da proteína bem grandinho. Depois a gente tem o período S, que é o período de replicação do DNA, que não é tão longo. E o período de organização das coisas para acontecer a divisão celular, tá? Aqui tem o desenho da célula-mãe, ó, com a sua duplicação do seu DNA. Tá? E a sua célula um pouco maior do que ela é normalmente. Depois a gente tem a divisão celular, que ela vai ter algumas fases também, prófase e metáfase. A anáfase aqui, ó, é o DNA se separando, a gente vai ver depois com mais calma, não se preocupem. Essa parte aqui são os cromossomos, né, que é o DNA se dividindo, né, um para cada célula, ó, estão vendo? Para a formação de 2 células filhas idênticas, tá? E aqui a telófase, que é essa separação, né? Na realidade, a separação é a citocinese, a telófase, ela vem um pouquinho depois, tá bem? Desculpa, a telófase vem antes. Prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, que é essa parte que separa as 2 células, tá? Então, a telófase vem antes da citocinese, mas elas trabalham juntas praticamente, que é a separação dessas 2 células, ok? Bom, aqui, ó, para nós tem um esquema, tá? De período, um gráfico que apresenta o período lá de como acontece a interface e tudo mais. Então, a gente tem aqui a quantidade de DNA, a morfologia dos cromossomos. Lembrem que os cromossomos são um DNA que ficam espiralados e formam aquele xizinho para facilitar a duplicação, a separação, tá? Então, aqui a gente tem o período de interface, tá? Então, aqui a gente tem o período de G1, que ele é o mais maior, né? O mais comprido, que é onde a gente tem a síntese proteica. Depois, a gente tem a formação, o período S, que é a duplicação do DNA. Olha aqui, ó, o DNA antes era uma hélicezinha, só um xizinho, um bracinho só do X, depois ele vira 2 bracinhos, né? Que é o seu cromossomo e seu homólogo. Bom, depois a gente tem o período G2, que é aquela preparação toda, tá? Aí a gente tem a prófase e metáfase, que a gente vai ver depois com calma, que aí aqui, ó, quando começa a prófase, a gente já tem o início da mitose. A anáfase, que seria o início da separação das células, a telófase, tá?
que seria, no caso, a formação das duas células, tá? E aí, a gente teria a citocinese, que seria a separação total das duas células, e aí começa a interface de novo, tá? Então, aqui mostra todo o período, ó. Aqui, quando a célula tem um DNA, aqui já apresenta dois DNAs, vamos dizer assim, que é a sua cópia, tá? Então, é isso que acontece na interface, toda a preparação para acontecer a formação de uma célula filha idêntica à mãe, tá? Então, esse período aqui de interface é o período onde a gente vai ter a duplicação do DNA e toda a organização da célula e das suas organelas para ter essa duplicação, tá certo? Porque as organelas, elas também têm que fazer parte dessa divisão celular, ok? Aqui falam para nós, na página 16, pontos de checagem do ciclo celular, tá? Então, ó, o ciclo celular, ele é dividido em fases e o tempo de cada uma delas varia entre diferentes tipos celulares. Isso a gente já tá falando há horas, tá? Essas diferenças e o encaminhamento da sequência de etapas do ciclo dependem da síntese do sistema de controle do ciclo celular, tá? Então, todas as coisas que acontecem na célula, elas precisam ser checadas para ver se tá tudo perfeitinho, para não ter erro de duplicação, para não ter erro de formação de células com algum defeito, tá? Então, fazem parte dos pontos de checagem desencadeados de forma interna ou externa nas células, tá? Então, a gente vai ter sinais químicos ou físicos que vão fazer com que o nosso organismo cheque para ver se essa célula que vai ser duplicada, que está sendo duplicada, se ela está perfeita ou não, tá? Então, aqui, ó, diz os pontos de checagem. São responsáveis pelo quê? Por garantir, então, que as etapas do ciclo ocorram de forma correta, controlar as transições entre as etapas, então, no momento que termina uma etapa e o momento que começa a outra, tá bem? Então, esses pontos de checagem, eles têm essas funções, tá? E assegurar que a etapa do ciclo seja realizada. Então, é para fazer com que a célula não tenha nenhum defeito, tá certo? As principais moléculas que atuam na regulação interna do ciclo celular são as sinases, que são enzimas que ativam e inativam outras proteínas. E as ciclinas, que são proteínas que apresentam uma concentração que varia na célula dependendo do seu tipo, da etapa do ciclo, tá? As sinases dependem das ciclinas para se tornarem ativas, uma vez que se ligam a uma ciclina para atuar na regulação do ciclo, sendo denominadas sinases dependentes de ciclinas ou CDKS. Então, as ciclinas e as sinases, elas se unem, tá? São enzimas, enzimas e proteínas que fazem essa função da checagem, tá? Quando é que elas conseguem fazer essa função? Quando elas estão unidas e formam esse CDKS, tá certo? Então, é uma enzima e uma proteína que vão fazer essa checagem para ver se os ciclos estão corretos, se já pode iniciar outro, tá? Bom, então aqui, ó, para nós, mostra o que acontece. Então, aqui, o G1, que é o início lá da interfase, o ponto de checagem de G1, o ambiente é favorável e inicia-se a fase S. Então, aqui, quando tudo estiver pronto, eles iniciam a fase S, tá? Depois, quando tudo estiver pronto, começa a G2. Quando tudo estiver pronto na checagem, todo o DNA foi replicado, inicia a mitose. Então, aqui, a mitose só vai iniciar quando o DNA estiver corretamente duplicado, tá? Mitose, ponto de checagem da mitose, que é a divisão celular. Todos os cromossomos estão ligados ao fuso mitótico, migração dos cromossomos. O que acontece, tá? Os cromossomos, eles vão chegar num momento na divisão celular que eles vão ficar todos pareadinhos aqui sim, tá? No centro da célula. Não se preocupem que a gente vai ver isso melhor depois, tá? E os centríolos, eles vão ficar
tipo, meio que nos cantinhos das prováveis células que vão ser formadas. E eles formam como se fosse linhas, como se fosse um cabinho de guerra, se conectando ao DNA, tá? Para quando acontecer a etapa de divisão, eles conseguirem puxar para o seu lado um pedaço do DNA, tá? Então, isso aqui é essa parte do fuso mitótico e migração, tá? Esse seria o fuso mitótico, tá certo? O DNA todo bem no centro e os centríolos puxando cada pedacinho para um lado, tá certo? Aqui fala para nós que nas células de mamíferos e em todos os pontos de checagem do ciclo celular, o ponto G1 denominado de ponto de restrição, então, no caso, se ali no G1 não tiver tudo certo, não começa a fase S, então a interface, essa parte da G1 vai ficar um pouco maior, tá? Ó, que é o considerado mais importante. Isso porque se a célula recebe um sinal de comando do ciclo G1, ela completa todas as outras etapas, tá? Então, é ela que é o ponto de partida para acontecer tudo que tem que acontecer na célula. Se esse sinal não é recebido, a célula estaciona e o ciclo permanece no estado denominado fase G0, que é a fase de não divisão, que seria aquele momento que a célula está em stand-by para ver se organiza as coisas para conseguir fazer a mitose, tá? Ó, muitas células do corpo se encontram em G0, como as células musculares nos indivíduos adultos que nunca se dividem. Alguns tipos celulares podem sair do G0, evento desencadeado, por exemplo, pelo fator de crescimento liberado em razão de uma lesão de tecido. Então, algumas células que elas não se renovam com tanta facilidade, elas vão estar sempre nesse período de G0 e elas só vão se renovar caso o corpo necessite, tá? Aqui, então, tem um gráfico, ó, da variação da presença das ciclinas, tá? Na divisão celular. Então, lembrem que elas são as importantes para fazer com que tudo isso aconteça, tá certo? Então, aqui elas vão ter essa presença maior nesse foco aqui, onde elas vão iniciar a mitose em si, tá? Aqui elas se ativam e aqui elas têm um pico maior, tá vendo? Então, aqui diz assim, ó, os fatores de regulação externa do ciclo celular incluem proteínas liberadas por células que estimulam as outras a se dividirem, tá? Inibição da divisão em razão à quantidade de células aglomeradas em determinado espaço, ligação da célula ou matriz celular. Então, os fatores físicos e químicos do nosso corpo, eles vão fazer com que ou tenha mais divisão celular ou que pare um pouco a divisão, tá? Então, os fatores sempre são a quantidade de proteína e a situação das células no ambiente, tá? Onde elas estão ali, tá certo? Por exemplo, as células do tecido epitelial, tá? Se tem muita aglomeração das células, isso faz com que a célula pare um pouquinho, né, a sua duplicação, para não ter uma formação exagerada de célula e acabar formando um queloide, alguma coisa assim, tá? Queloide é aquelas elevações da pele, que é um tipo de um excesso de formação celular, tá? Então, aqui para nós fala que qualquer problema que ocorra na checagem desse ciclo pode ocasionar a desregulação, tá, das células. E essa proliferação de células defeituosas, sem controles, ela ocasiona a formação de tumores, tá? E de células cancerógenas. Então, a formação dos tumores e de células cancerógenas é quando as células estão em duplicação, estão fazendo a sua mitose, e esse período de checagem, ele não é eficiente e a célula se replica, se duplica com algum defeito, tá? Quando ela se duplica com algum defeito e ela segue se duplicando com algum defeito, nós temos a formação de tumores e de células cancerógenas, tá certo?
Nos seres pluricelulares, podem apresentar trilhões de células e seu sistema de regulação asseguram que as células com mutações gênicas não regulam corretamente a divisão, tá? Então, o que acontece? A gente tem um mecanismo que é chamado de apoptose, que é a morte programada da célula, e essa apoptose, ela pode acontecer quando o sistema de checagem vê que a célula tá mal formada, tá? E faz com que a célula morra, tá? Ó, no qual a própria célula usa o metabolismo para destruir seu DNA, organelas e membranas, tá certo? Então, a apoptose acontece quando a célula é muito velha e ela tem que ser renovada, tá? Ou quando ela se duplica de forma errada e o sistema de checagem descobre, enxerga isso, tá? Aí tem essa morte programada das células, tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Façam as atividades da página 17 e 18, tá? E lá do livro de atividades, a página 13 e 14 até o exercício 22, ok? Então, façam, anotem as dúvidas para quando a gente tiver a correção, vocês conseguirem saná-las, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham antes da nossa aula, podem mandar por e-mail, tá bem? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula.